Vídeo aula sobre associação de resistores, circuito série, paralelo e misto. Quando desenvolvemos um circuito, dificilmente ele terá apenas um componente. Ele é composto por vários componentes e de vários tipos, entre resistores, capacitores, transistores, circuitos integrados, LEDs e por aí vai, como mostra o circuito na tela. Esse é um exemplo de um circuito que controla e indica a velocidade de motor. O objetivo de estudarmos a associação de resistores é entender, interpretar quando os componentes estão ligados em série ou em paralelo. Em circuitos mais complexos, os componentes são ligados de forma mista, partes em série e partes em paralelo. Iniciaremos nossos estudos associando resistores, mas com o avançar das aulas, vocês aprenderão sobre outros componentes e poderão analisar o que acontece quando ligamos, por exemplo, resistores em série com capacitores, ou quando colocamos um capacitor em paralelo com um circuito, ou com uma carga. Então, o objetivo de analisarmos o circuito é podermos representar um trecho complexo do circuito utilizando apenas um resistor, ou até mesmo representar um circuito completo utilizando apenas um resistor também. A resistência final dessa associação é chamada de resistência equivalente, ou resistência total, representada por REC ou RT respectivamente. Lembrando que a resistência final se dá sempre entre dois pontos. Não consigo fazer a leitura de uma resistência utilizando apenas uma ponteira do multímetro, por exemplo. São dois tipos de associação, associação série e paralela. Começando pela associação série. Entre o ponto A e o ponto B, há somente um caminho de corrente. Isso caracteriza uma ligação série. A resistência entre esses dois pontos, A e B, é o somatório de todos os resistores. O Rn quer dizer que eu posso ter N resistores entre o ponto A e B. Para calcular a resistência total, basta somar todos esses componentes. A figura A apresenta todos os componentes do circuito, e a figura B mostra o resistor que representa esses componentes. Os dois circuitos são equivalentes. Aqui temos alguns exemplos. Entre o ponto A e o ponto B, nós temos três componentes, um de 10, um de 22 e um de 18. Eles estão ligados em série. A resistência equivalente ou a total desse circuito é de 50 ohms. Basta somar todos esses valores. O que isso quer dizer? Se eu ligar uma fonte entre o ponto A e o ponto B desse circuito, irá circular uma corrente elétrica. Essa corrente terá o mesmo valor e se eu conectar a mesma fonte de tensão nesse outro circuito, porque eles são equivalentes. Os dois têm a mesma resistência equivalente. Aqui tem um outro exemplo de circuito série com 3 resistores. O somatório dessas resistências dá 95 ohms. Então a gente pode perceber que o 95 é uma resistência equivalente a este circuito aqui de cima. A outra maneira de ligarmos os resistores é em paralelo. Desta forma, existem vários caminhos para os elétrons saírem do ponto A e chegarem ao ponto B. Então percebam que ao os elétrons chegarem nesse pontinho aqui, ele encontra um caminho pelo R3 para chegar no B, um caminho pelo R2 para chegar no B e um caminho no R1 para chegar no B. Isso caracteriza uma ligação em paralelo. A corrente elétrica ela vai se dividir. Uma forma de conferirmos também se os componentes estão em paralelo é analisarmos as conexões de seus terminais. Eles devem estar ligados juntos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então olha só, esse terminal do R1 está ligado junto com o terminal do R2, tanto na parte de cima como na parte de baixo. E esses dois terminais aqui, eles estão ligados também junto com o R3, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Então o R3 está em paralelo com o R2, que também está em paralelo com o R1. A forma de calcular a associação desses componentes é utilizando essas duas fórmulas. A primeira, essa maior, ela dá o resultado já final utilizando apenas um procedimento de cálculo. A do lado direito
ela utiliza os componentes impares. Primeiramente, eu preciso calcular o R1 com o R2 e o resultado que der desse cálculo eu faço com o R3. Sabendo utilizar as duas fórmulas, a gente chega no mesmo valor. Então aqui temos alguns exemplos. R1, R2 e R3 ligados em paralelo. Eles têm o mesmo valor do primeiro exemplo. Percebam que ao ligar eles em paralelo, a resposta, a resistência equivalente dá diferente, 4,97. Basta aplicar na fórmula. Então 4,97 é a resistência equivalente a esse circuito. Esse 4,97 é o que a fonte vai estar enxergando quando eu conectar a fonte nesse circuito. Esse outro exemplo, também utilizando valores dos circuitos anteriores, 15, 33 e 47, aplicando a fórmula, dá uma resistência de 8,46. Então, se a gente conectasse aqui uma fonte entre os terminais A e B, a resistência que essa fonte estaria percebendo é de 8,46 ohms. Aqui tem um outro modo de cálculo utilizando a fórmula reduzida, a fórmula simplificada. Então eu primeiro calculo R1 com R2, então eu vou achar uma resistência parcial. Essa resistência parcial eu vou fazer com o meu R3, chegando no mesmo valor depois de 8,46. Então aqui segue um exemplo de um circuito misto. Misto por quê? Porque nós temos dois componentes ligados em paralelo e esses dois componentes estão ligados em série com o resistor 1. Então, utilizando a teoria que nós acabamos de ver, esse terminal está em contato com esse terminal do R3, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo eles também estão ligados juntos. Então o R2 está em paralelo com o R3. Se nós aplicarmos esses valores na fórmula, 12 vezes 4, 48, dividido por 12 mais 4, 16, isso dá uma resistência de 3 ohms. Então esses dois resistores eu posso substituir ele por apenas um no valor de 3 ohms, que ficaria desta forma aqui. Então eu chamo ele de R parcial, porque não é a minha resistência final ainda. E daí agora, analisando o circuito, nós percebemos que nós temos uma ligação em série. O R1 está em série com esse resistor de 3 ohms. Percebam que ao o elétron entrar nesse ponto, ele só tem um caminho para conseguir chegar ao ponto B. Isso caracteriza uma ligação série. Numa ligação série, a gente soma os valores dos resistores. 10 com 3 dá 13. Então eu tenho a resistência final, a total, ou equivalente, chamem da forma que acharem melhor. 13 ohms é a resistência desse nosso primeiro circuito. Vale frisar aqui que o circuito que nós dimensionamos, que a gente calculou, que a gente projetou, é esse aqui. O que a gente fez agora foi achar um resistor que possa substituir todos esses componentes para fim de cálculos, certo? Então, utilizando o ohmímetro, a gente pode verificar que esse circuito ele tem a mesma resistência que o circuito lá de trás. Deixa eu só verificar aqui como é que estão esses meus resistores. Eu tenho que excluir um da simulação porque eles têm o mesmo nome, senão o simulador ele se confunde. Então, fechou 13 ohms. E se eu colocar um ohmímetro lá no último circuito, tem que dar os mesmos 13. É óbvio que vai dar, só tem um resistor no circuito. Então o ohmímetro vai medir esse valor que é de 13 ohms, certo? Uma outra coisa que eu comentei no vídeo é que se eu colocasse uma fonte de tensão nesse circuito, uma fonte de tensão conhecida, nós poderíamos verificar qual a corrente que iria circular no circuito, e essa corrente tem que ser a mesma nos dois circuitos. Então olha só, vamos colocar essa fonte aqui com o valor de 10 ohms, certo? Vamos mudar esse amperímetro para miliamperes.
e vamos verificar qual é a corrente que vai dar. Eu já tenho o resultado aqui, mas vamos conferir. Seria 10, porque é 10 volts, a fonte é de 10 volts, dividido pela resistência do circuito, que é 13 ohms. 10 dividido por 3, isso me dá a corrente. Então, a fonte, certo? Ela vai ter que fornecer para esse circuito uma corrente de 0,769 amperes, ou 769 miliamperes. Então, se a gente der um play, a corrente elétrica que vai aparecer ali é os 769 miliamperes. Esse valor tem que ser igual ao valor da corrente neste circuito aqui, ó. Então, se nós fizermos isso aqui, podemos tirar essa letra A, também tiramos essa letra B, certo? Esse valor de corrente tem que dar 769 miliamperes. Então, isso mostra que tanto esse circuito como esse circuito aqui são equivalentes. Para que serve essa informação? Para nós, por exemplo, dimensionarmos, especificarmos qual é a potência dessa fonte. Eu sei que eu tenho que comprar uma fonte que deve suportar, conseguir fornecer uma corrente de 769 mA sem se danificar. Então, para isso que serve o cálculo de associação de resistores, por exemplo. Esse é o final da nossa aula. Muito obrigado. Até a próxima.